Ronaldo, então, eu entendi. Eu comprei essa ideia, você pode perguntar. E como que eu faço isso? Como que isso vai impactar diretamente a minha vida? Como que eu preciso entender isso? Como que eu posso saber se eu tenho aptidão ou não? Se eu tenho uma atitude mental ou não? Positiva no sentido não de ficar pensando, repetindo frases positivas, mas no sentido de você ter uma postura mental que não te limite, que te dê a sustentação necessária para você agir. Ou seja, olhe para os seus resultados. Se os seus resultados estão aquém daquilo do resultado que você deseja, esse resultado é um feedback. Como a gente costuma dizer na programação neurolinguística, não existe fracasso, apenas resultado, apenas feedback. E o resultado é um feedback. Se a gente não gosta dos nossos resultados, a gente tem que perceber como a gente criou esses resultados. Se a gente gosta, é porque é um feedback positivo. Se a gente não está satisfeito, e a gente pensa, então, como é que a gente cria isso? E aí é uma segunda ideia do processo da manifestação. A primeira é essa que a gente viu. A segunda é, peraí, então, se resultado sempre vai acontecer, ele decorre diretamente das nossas ações. E o que vai definir se as ações são boas, os nossos resultados vão ser condizentes com o nível de ação que a gente produziu. Agora, se as ações não são boas, os resultados vão ser insatisfatórios. Mas de onde vem essa ação? Essa ação vem da emoção, do estado emocional que a gente se encontra, do sentimento. O sentimento de capacidade, de potência, de merecimento, de satisfação, vão gerar ações positivas que vão gerar resultados positivos, uma realidade que a gente quer. No sentido contrário, um sentimento limitante, uma emoção negativa, vão gerar ações negativas que vão gerar resultados, uma realidade que a gente não quer. Mas de onde que vem isso aqui? O nosso estado emocional, os sentimentos que vão determinar aquelas ações? Dos nossos pensamentos. Se nossos pensamentos forem pensamentos que levam você a criar um estado de emocional de recursos, e aí eu trago um outro pressuposto da PNL, que não existe pessoas em situações normais, pessoas limitadas, existem estados emocionais limitados. O problema é que a gente se coloca em estados limitados a todo instante. O que seriam esses estados limitados? Estados de não recursos. Quando você cria uma emoção negativa, um sentimento negativo, você se afasta de tudo aquilo que você já tem dentro de você, de toda a potencialidade, porque tudo que você precisa para alcançar o que você deseja, você já possui dentro de você, ou tem a capacidade de produzir. É um outro pressuposto da programação neurolinguística. Só que como a gente, pelos pensamentos que vêm à nossa mente diante de um desafio, de uma oportunidade, de uma realidade, de um evento, a gente cria um sentimento, uma emoção negativa, a ação é negativa. Percebeu? Ronaldo, eu entendi. Mas então, e de onde que vem esses pensamentos? Vem justamente do nosso modelo mental, da nossa atitude. Por isso que poder pessoal não é só aptidão, mas também a atitude. Ou seja, o seu modelo mental, o seu modo de pensar, o seu padrão mental que você construiu ao longo da vida, os seus condicionamentos que vão determinar isso. E mais para frente a gente vai explorar um pouco mais de como você mudar isso. Uma das formas de você fazer isso é você começar a se questionar, estar mais presente, consciente dos próprios pensamentos e saber que são apenas pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Você é quem pensa. Se você é quem pensa, você pode mudar ou ajustar o seu modo de pensar. Por que isso é importante? Porque, às vezes, para você atingir o sucesso que você quer, você tem que se tornar bom naquilo, que é a sua aptidão, naquilo que você faz. Não importa qual é o seu objetivo. Só que mesmo
Se você não tiver uma boa atitude, dificilmente você vai poder, e você ainda não tem essa aptidão, e você não acredita, seu modo de pensar te afasta daquilo, as suas ações quais vão ser? De você não procrastinar, provocar aí uma, entre aspas, autossabotagem, para inclusive não desenvolver a aptidão necessária. Quantas pessoas compram cursos e não concluem? Compram livros que ela está preocupada, mas ela vai lá e ela não termina de ler, ela não consegue ler, ela não consegue aprender aquilo, desenvolver uma expertise necessária, manter uma constância. Falta de aptidão. Mas há pessoas que têm uma excelente aptidão, uma excelente, sabe fazer, só que não tem uma atitude correta, o modo de pensar correto. E aí ela acaba anulando aquele talento, aquela aptidão, que ele já possui. E, por consequência, também não tem o resultado que gostaria. A gente pode pegar aí alguns exemplos, mas para não ficar uma situação constrangedora, mas vamos pegar um exemplo que é mais fácil a gente perceber na prática. Você pode pegar eu lembro de quando era mais novo, eu jogava futebol até razoavelmente bem pelo zagueiro, mas não a ponto de me tornar profissional. Uma porque também, no fundo, não era aquilo que eu queria, porque se eu quisesse, eu teria insistido mais e por aí vai. Que havia pessoas, adolescentes naquela idade junto comigo, na pré-adolescência, que eram talentosíssimas, que tinham uma aptidão com a bola enorme, mas não tinham uma atitude correta. Resiliência, foco, disciplina, capacidade de se ver e acreditar no processo de se tornar um jogador de futebol de sucesso. E essas pessoas acabam ficando para o meio do caminho. Ou mesmo a pessoa que alcança um determinado sucesso, consegue às vezes passar um teste para um time, mas não se mantém, não tem uma carreira consistente, porque se perde depois aí nas situações da vida e acaba se sacrificando o próprio sucesso. Okay? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que sucesso é conseguir aquilo que você deseja, ou seja, suas ideias, realizar as suas ideias, seus sonhos, é ter a capacidade de realizá-las. E que para você ter sucesso, você precisa elevar o seu nível de poder pessoal. Tá? Ou seja, você tem que ser bom em alguma coisa, se tornar profundo em alguma coisa e ter uma boa atitude mental. Tanto que vai desde você acreditar em si, acreditar nas suas potencialidades, até ter foco, disciplina, resiliência, persistência, saber agir diante das situações. E para isso a gente viu que, sobre um outro aspecto, então, que existe dois tipos de criação. A criação inicial, que é mental, que é anterior, e a criação física, e que a ponte entre a criação mental e a física é a ação. E essa ação revela um esforço organizado que vai elevar o seu nível de poder pessoal. Só que às vezes a gente não consegue desenvolver isso porque a gente não tem uma atitude mental correta, que é um modelo mental correto que tem a ver com a atitude, que é o processo de manifestação que viu que o seu modelo mental, a sua mentalidade determina essa forma de pensar, que vão gerar sentimentos e emoções, ou emoções, que vão gerar ações que vão te levar até um determinado resultado. E que às vezes não. E a gente tendo consciência, acreditando nisso ou não, é assim que as coisas acontecem. Então, qual que é a minha dica para você? E para você que está assistindo? Se você quiser deixar essa passividade, essa postura passiva que te leva a ser subjugado pelas circunstâncias, pelo ambiente, acredite nisso. Que se você não tem ainda aquilo que você deseja, é porque você ainda não desenvolveu simplesmente a habilidade, a atitude, a aptidão, ou seja, o poder pessoal necessário para atingir isso. Isso faz com que você seja impelido a agir, ou impelido no sentido de você sair da vítima, da dependência de que algo aconteça, e você busque de forma consciente criar a sua própria realidade. Porque você sempre estará criando a sua realidade. A diferença é quando você estar consciente, a chance de você criar uma realidade que você deseja é muito maior
do que quando você cria a sua realidade de forma inconsciente, alheio a esse processo de criação do sucesso.